Eu digo que quando eu vi essa notícia, eu me assustei. E isso é verdade, o Corinthians já atrasou o pagamento da multa do Hugo. Eu digo que quando eu vi essa notícia, eu me assustei, tá? Acho que agora eu vou conseguir abrir as conversas. Ah, agora eu consegui. Inclusive eu escrevi pra ele, tá? Ele ainda não me respondeu. Mas a notícia do Vene Casagrande foi de ontem à noite, ó, 9 horas atrás, são 8h30, ou seja, 11h30 da noite de ontem. Ele escreveu: o Corinthians, até às 15 horas dessa quinta-feira, não havia depositado o valor da multa, R$500 mil, na conta do Flamengo por ter escalado Hugo Souza na última quarta. E o que acontece se o Timão não quitar? Por contrato, o time paulista só poderá exercer a cláusula de opção de compra se efetuar o pagamento dessa multa por escalação. Ou seja, o Flamengo está tranquilo, ou recebe os 500 mil, ou o Corinthians ficará impossibilitado de comprar o goleiro, hoje peça fundamental e titular no time. Essa notícia me assustou, porque até hoje eu não tinha ouvido ninguém falar que essa cláusula de que o Corinthians tem que pagar 800 mil euros para comprar o goleiro Hugo Souza pudesse ser rompida ou descumprida, ou que o Flamengo pudesse retirar essa cláusula, né? E aí, eu vou... Acho que eu não devia mostrar, mas vou até mostrar rapidinho. Eu escrevi pro Vene aqui, né? Não tenho o telefone dele, escrevi na DM aqui do Instagram. Ele ainda não me respondeu, mas eu conversei com pessoas do Corinthians, tá? Eu não vou ficar fazendo aqui sensacionalismo, porque aqui não é lugar de sensacionalismo, tá? Eu fui dormir, tentei contato com gente, mas era muito tarde, né? Quando eu vi essa notícia, eu vi depois ainda. Eu vi muito depois do que ele tinha escrito, porque eu tava vendo o debate da Globo dos candidatos a prefeito de São Paulo. Daí quando acabou o debate que eu vi a notícia, era 1h e pouco da manhã. E aí, obviamente, ninguém ia me responder. Aí hoje eu acordei bem cedinho, mandei mensagem para algumas pessoas do Corinthians, e a informação é a seguinte, eu vou passar já, tá? Eu não vou ficar fazendo mistério aqui, tá? Ah, pode sair, não pode sair e tal. Ó, primeiro, os 500 mil reais de multa o Corinthians realmente não pagou, tá? O jornalista tem razão. Venceu ontem. Era para ter pago ontem, dia 3. E o Corinthians não pagou os 500 mil reais de multa. Isso é verdade, tá? O Corinthians não pagou os 500 mil reais que venceram ontem. Isso é uma coisa. Mas, porém, entretanto, me falaram que a partir do momento do vencimento do boleto, entre aspas, né? Que seria o dia do valor da multa, vamos usar como boleto de 500 mil reais. Não tem acréscimo. Então, a partir de ontem, 10 dias. Então, a partir de hoje, 9 dias. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Até o dia 12, o Corinthians pode pagar sem acréscimo no valor. Pode pagar 500 mil, apesar de já ter vencido, segundo o Corinthians, tá? Estou falando segundo essa pessoa do Corinthians em quem eu confio. Eu até mandei mensagem para o diretor financeiro do Corinthians, mas ele ainda não me respondeu. Se ele me confirmar essa informação, seria ótimo. Mas essa informação vem do departamento jurídico do Corinthians, tá? Roberto. Não, deixa eu só terminar, Silvinho. E o mais importante, eu falei, tudo bem, não tem acréscimo se pagar até o dia 12. Mas se tivesse acréscimo de 30 mil, 50 mil, 100 mil, se em vez de 500 mil reais o Corinthians pagasse 600 mil, dane-se. Com todo o respeito, dane-se. O torcedor não tá nem aí. Porque de uma forma ou de outra o Corinthians arruma o dinheiro. Deixa de podar a árvore lá do Parque São Jorge e paga. A questão é, eu perguntei, tem isso no contrato de que se não pagar, o Flamengo pode retirar a questão da compra? Isso que é importante, eu falei, isso que preocupa o torcedor. Porque no contrato tá 800 mil euros
o Corinthians paga a partir do dia 10 e compra o jogador, tá? Teoricamente, segundo essa notícia do Vene, o Corinthians não pagando a multa, o contrato está rompido. Tem um certo sentido, né? O Corinthians não fez uma parte do contrato, então o contrato estaria rompido, não existiria mais o contrato, ou seja, não existiria mais o direito da compra. Aí veio a mensagem que eu vou colocar exatamente do jeito que veio. Não existe essa cláusula no contrato. Resposta do diretor jurídico. Não existe essa cláusula no contrato. Então, resposta do departamento jurídico do Corinthians, ao contrário da notícia do Vene, com quem eu ainda estou tentando falar, porque eu gosto de ouvir os dois lados, tá? Como o jornalista falou e ele tem fontes no Flamengo, eu gosto de ouvir os dois lados. Mas do departamento jurídico do Corinthians, não existe a cláusula de que se o Corinthians não pagar os 500 mil, perde a prioridade na compra do Hugo Souza. Então não teria chance do Corinthians perder o Hugo Souza. Não vou ficar fazendo mistério aqui para a galera ficar meia hora aqui até eu dar a notícia. A notícia é essa. Se eu tivesse tido a notícia antes do programa, eu não teria nem colocado na capa, do jeito que aconteceu. Eu coloquei porque era notícia do Vene e eu ainda pus, segundo o jornalista. Notícia não é minha, segundo o jornalista, né? Eu escrevi no título do programa aqui. Mas aí, depois que começou o programa, enquanto vocês falavam, chegou um áudio, e nesse áudio tá exatamente dizendo que não existe essa cláusula no contrato, tá? Desculpa, Silvinho, só queria terminar o pensamento, senão depois eu me confundia todo aqui. Não, eu peço desculpas. Tem duas questões. O cara, eu tô lendo aqui a postagem dele. Ele disse que tem, que tá no contrato. Se não tem, é responsável. Tá escrevendo o que tá errado. Então, pela palavra do diretor, que é o Vinícius Cascone, né? O novo diretor jurídico do Corinthians, certo? Certo. Foi ele que te passou, né? Então, segundo o Vinícius Cascone, não tem a cláusula. Então, vamos lá, seu Vene, ou Corinthians, né? Vene ou Corinthians, quem tá certo? Eu acredito no meu clube. Até porque esse Vene Casagrande aí, né? Flamenguista, faz parte da Flapres, tal. E tem um problema, né, Belo? As contas do Corinthians estão bloqueadas, né? Por causa do processo da PixBet lá, né? Por isso, provavelmente, que o Corinthians não pagou os 500 mil reais. Tá tendo que arrumar dinheiro de algum lugar. O problema é esse. O grande problema é esse. E se não arrumar os 800 mil euros? Que é dia 10. Que era dia 1, mas aí se enganou, é dia 10. Que é dia 10. A partir de ou é dia 10? É a partir de. A partir de até o final do ano, né? Até o final do ano. Porque no final do ano acaba o empréstimo. Aí, se não pagar até 31 de dezembro, aí sim eu acredito que o Corinthians perca o direito de comprar o jogador, porque aí acaba o empréstimo, né? Ou ele tá emprestado até o final do ano. E a questão dos 800 mil euros é até o final do empréstimo, não é eternamente. Tipo, em 2052 o Corinthians pode pagar 800 mil euros e comprar o Hugo. É no empréstimo, que é até dezembro. A pressa do Corinthians é para contratá-lo logo e não ter que pagar mais uma multa para o confronto da volta da Copa do Brasil. Se a gente não enfrentasse o Flamengo, não teria essa pressa toda para adquirir o cara em definitivo. Eu entendi todas as partes. O Vene trouxe essa informação, o Belo trouxe a informação do jurídico do Corinthians. Agora o que me dá medo, Belo, é levando em consideração os acontecimentos recentes de chegar o senhor Augusto Melo na grande mídia há meses, vir falando que a partir do dia 1º a gente poderá exercer a compra. Chegou dia 30 do mês anterior. Porra, gente, foi mal. Vacilei. Errei a data. Será que os caras que erram a data, que erram um número tão simples do contrato, do dia 1 pro dia 10, vão ter essa sapiência, essa sabedoria, essa assertividade pra cravar que não tem uma multa? Não tem perigo de cair o contrato? Esse que é meu medo, cara. Porque parece que os caras não sabem ler os contratos, mano. Samuca, então. Depois do... Desculpa, Bela. Mas é um gancho aí. Samuca, depois do episódio Carlos Miguel, que o presidente, ou por má orientação, porque não tinha ali, estava achando que o valor valia só a partir do ano que vem, os caras falaram, não, presidente, o Fabinho Soldado e mais uma pessoa
chegaram e falaram, não, presidente, é a partir desse ano. Eu estava achando que aquele negócio do valor para baixo, né? Que o contrato, que o valor ia mudar só a partir de janeiro do ano. Não, presidente, já é. Para quem errou, para quem não leu o regulamento do Campeonato Paulista, ia trazer um treinador que não podia ser contratado. Aí comprar o Hugo, dia 1, não, é dia 10. Cara, é muito engano. Gente, o pessoal precisa se entender aí, que o torcedor fica louco, cara. Mas hoje, é o Hugo, o time, o Belo outro dia falou que o Corinthians é o Carrijo mais 10. O Corinthians é Carrijo, o Hugo mais 9, né? Porque o Hugo não pode ficar de fora desse time. Nós não temos substituto para o Hugo, com todo respeito ao nosso Donelli, mas o Hugo hoje, o que ele vem fazendo dentro de campo, ele fechou o gol. Há quem diga, podemos dizer, ele falhou no gol contra o Flamengo, abriu demais o canto, ele ofereceu o canto. Ali é uma estratégia do goleiro, que pode, eu vou oferecer o canto, só vai sobrar aqui para ele catar, se ele bater aqui, né, eu vou. Só que ele não foi, né? Quando ele foi já era tarde, o cara bateu bem. Mas tudo bem, o Hugo fechou o gol e o Hugo vem fechando o Hugo. Ele não pode ficar sem o Hugo, cara. Agora, nós estamos com dificuldade. Nós não, o Corinthians, né? Eu não, minha conta tá, graças a Deus, tá certinho aqui. O Corinthians não conseguiu pagar a multa. Para ficar devendo para flamenguista, para ficar ouvindo aquele mordedor de virilha, encher a porra do saco. O Corinthians teve dificuldade para pagar a multa, já tinha que ter pago esses 500 pau. Puta, e os 800 mil euros? Fala, é pouco dinheiro. Mas não é, cara. Não tá 500 mil, é merreca que já não pagou. Conta bloqueada, processo, não sei o quê. Complicado, hein? Erraram em 6 meses o contrato do Memphis, lembra? Erraram em 6 meses o contrato do Memphis também, o que foi anunciado. É o que o Samuca falou. A pessoa que me falou disse que não existe no contrato essa cláusula. Mas também o presidente disse que o dia era dia 1º e era dia 10. O Carlos Miguel, os caras não leram direito o contrato. Então, torcedor, fica de olho. Eu tô dando a notícia como um jornalista deve fazer. Eu estou ainda esperando a resposta do Benê, tá? Porque infelizmente, eu acho que eu até tinha o telefone dele, mas perdi. Vou tentar com alguma pessoa aqui, porque não sei se ele vai ver aqui no Instagram, porque ele tem muito seguidor, ele tem mais de 700 mil seguidores no Instagram. Vou tentar conseguir o celular dele para ouvir da parte dele, tá? O porquê que ele deu essa notícia, porque ele não ia inventar do nada, né? Ele ouviu alguém do Flamengo falar isso para ele. Mas no Corinthians, disseram que isso é pressão do Flamengo para o Corinthians pagar logo os 500 mil. Porque venceu ontem. E isso é verdade. O Corinthians já atrasou o pagamento da multa do Hugo. Tá atrasado. Isso admitido pelo Corinthians, tá? Isso admitido, não sou eu que tô falando. Hã? Da primeira vez que jogou, ele já pagou da primeira vez pagou antes. Da primeira vez pagou antecipado. Um dia antes. Dessa vez, não pagou no dia do vencimento, que era dia 3, ontem.